Olá, irei apresentar agora o meu trabalho da disciplina de Projeto Integrador 3 do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Itajaí. O trabalho ele se trata de uma automação RPA de orçamento fotovoltaico. O uso da energia fotovoltaica ela vai se popularizando com o passar dos anos, principalmente graças aos incentivos do governo e à demanda crescente por fontes de energia limpa. Além disso, os painéis fotovoltaicos evoluíram tecnologicamente, apresentando um maior rendimento e confiabilidade, sem falar na flexibilidade proporcionada pelo sistema, permitindo que seja instalado de diversas formas em diferentes espaços. Essa popularização pode ser comprovada com o gráfico do slide, que apresenta o consumo de energia em todo o mundo do ano de 1800 até 2019. Em 2010, a energia solar apresentava o menor consumo dentre todas as fontes de energia, com apenas 88 terawatt-hora. Quase uma década depois, ela já apresenta uma relevância maior que os biocombustíveis e outras energias renováveis, com um consumo de 1.793 terawatt-hora. Tendo esse panorama em vista, fica mais do que claro que a demanda por energia fotovoltaica está em alta. Logo, consequentemente, a necessidade por orçamentos fotovoltaicos também tende a crescer. O orçamento fotovoltaico, ele pode ser classificado como um processo padronizado, manual e repetitivo, característica apresentada por atividades que podem ser automatizadas. Para tal, uma tecnologia que, assim como a energia fotovoltaica está em alta, é a Robot Process Automation, RPA, que se trata de uma automatização de processos. Esse robô, por sua vez, não se assemelha aos vistos no cinema representados por humanoides, mas sim por máquinas virtuais que realizam tarefas do cotidiano em computadores, sem ou com a interação humana. O robô, ele será programado para realizar o orçamento e para tal será utilizada a linguagem Visual Basic, através da plataforma UiPath Studio, que é um software para o desenvolvimento de automações de processos robóticos. No presente trabalho, será desenvolvido um robô RPA não assistido que, com base em entradas fornecidas pelo usuário, irá realizar todo o procedimento necessário para se criar um orçamento fotovoltaico que ofereça uma estimativa do valor final da instalação do sistema, sem qualquer interação humana no intermédio da atividade. Dentre os objetivos específicos do trabalho, temos que será necessário realizar um mapeamento do processo de automatização do orçamento fotovoltaico, selecionar equipamentos que estarão disponíveis para compor o cálculo do orçamento, programar o robô para a entrada de informações do usuário, programar o robô para a coleta de dados na internet, para realizar os cálculos do orçamento e para emitir e enviar documento com o orçamento via e-mail. Antes de iniciar o desenvolvimento do robô, é primordial realizar o estudo do processo. Para isso, o mapeamento tem um papel fundamental. Com ele, será definido todos os passos que o robô deverá realizar para obter o resultado final, ou seja, o envio de um documento com o orçamento fotovoltaico ao usuário. O mapeamento ele foi realizado utilizando o software Visage Modeler, ferramenta utilizada para documentar processos de negócio, de modo a se obter um melhor entendimento da atividade. Na figura do slide, se tem um mapeamento macro de todo o processo, onde primeiramente são solicitadas as informações de entrada. Com base nessas informações, o robô irá coletar dados para realizar o cálculo do orçamento, dados estes que provêm da fatura de energia elétrica. Ele irá coletar a informação de radiação e então o cálculo do orçamento será realizado para o documento final ser elaborado e enviado ao usuário. Para montar o orçamento, o robô necessitará de um banco de dados com os equipamentos disponíveis para elaboração, sendo o preço de cada equipamento importante para calcular o custo para aquisição dos dispositivos e as dimensões para determinar o espaço ocupado pelas placas solares. Será considerado um preço médio para cada equipamento e uma dimensão máxima, com base no levantamento realizado. Foram pesquisados os preços médios de painéis fotovoltaicos, inversores, suportes e cabos. Os modelos de placas solares selecionados e os quais o robô irá utilizar para realizar o orçamento são de 270 watt-pico, 330 watt-pico, 410 watt-pico e 545 watt-pico. O orçamento deste robô está limitado a uma potência de até cerca de 500 kWh mensal, muito acima do consumo médio de uma residência no Brasil, que, de acordo o, com a empresa de pesquisa energética, em 2019 o consumo médio das residências no Brasil foi de 162 kWh mês. Portanto, os inversores disponibilizados para o robô realizar o cálculo do orçamento são de 1, 2, 3, 4 e 5 kW-pico. Na etapa de desenvolvimento é onde o robô será programado para realizar o orçamento. As etapas consistem basicamente em coletar informações de entrada, coletar dados, realizar cálculos e
elaborar o documento final. Para realizar sua operação, será necessário inicialmente solicitar ao cliente as seguintes informações: unidade consumidora, a senha da Celesc, o CPF do usuário, a região da residência, sul ou norte do país, a área disponível para instalação, categoria de cobertura, podendo ser telhas de cerâmica, telhas de fibrocimento, telhas metálicas, concreto ou solo, a categoria de ligação do cliente, que pode ser monofásica, bifásica ou trifásica, e a altura do solo até o telhado da residência. Para casos em que o módulo não esteja no solo, essa pergunta não será realizada. Os dados de consumo eles foram coletados no site da Celesc. Destacados em vermelho nas figuras são os campos que o robô preencheu e clicou para realizar o login no site. São coletados ainda dados como o nome do titular da conta, endereço e e-mail, que serão utilizados no decorrer do processo. Com a conta acessada, é clicado no campo histórico de consumo. Na nova janela, a data inicial é alterada para 13 meses anteriores em relação ao mês atual, e a data final é alterada para um mês anterior em relação ao mês atual, para resultar em um histórico de consumo com um período de 12 meses conforme a tabela da figura do slide. Para coletar a informação de irradiação, foi necessário primeiramente coletar a latitude e longitude da localidade da residência. Para tal, foi acessado o site Google Maps e inserido no campo de pesquisa a rua, número e cidade obtidos pelo site da Celesc. Com as informações de latitude, longitude e a região fornecida pelo usuário, foi realizada a pesquisa da irradiação solar no site da Cresesb. O robô lê a tabela referente a localidades próximas, seleciona a linha referente à cidade da fatura de energia e coleta a irradiação solar média diária média respectiva na coluna média da tabela. Com os dados de histórico de consumo do cliente, é feito o cálculo do consumo anual, mensal e diário, descontando o custo de disponibilidade. O custo de disponibilidade é um consumo mínimo que o cliente será obrigado a pagar para a concessionária de energia. Logo, o sistema fotovoltaico não precisará suprir essa energia, visto que o consumidor terá que pagá-la mesmo que o sistema consiga produzi-la. Os custos de disponibilidade variam conforme a categoria de ligação do cliente, podendo ser de 30 kWh se monofásico, 50 kWh para bifásico e 100 kWh para um sistema trifásico. O consumo médio diário ele é dividido pela irradiação da localidade, obtendo-se assim o quilowatt-pico necessário. No entanto, é necessário considerar ainda as perdas. Considera-se que o rendimento do sistema será de cerca de 80%, portanto, divide-se o quilowatt-pico pelo rendimento, obtendo-se assim o quilowatt-pico corrigido. Acrescenta-se ainda ao quilowatt-pico corrigido um fator de segurança de 10%, obtendo-se assim a potência final necessária, que o sistema fotovoltaico deverá suprir em watt-pico. Determinar qual será o valor despendido com cabos é uma tarefa complicada, pois depende da superfície onde os painéis serão instalados e como ficará à disposição das placas solares. Dependendo da situação, é possível realizar uma economia considerável na quantidade de cabos necessária. Como no presente trabalho, o orçamento fotovoltaico visa oferecer uma estimativa do valor total do sistema, de forma a simplificar o cálculo para determinar a quantidade de cabos necessária. Será considerado que os painéis serão dispostos em uma área retangular e que a superfície disponível, telhado ou solo, será um quadrante, que o inversor estará localizado a 1,7 metro do chão e os cabos seguirão conforme a figura do slide, por entre as séries de painéis. Para definir o número máximo de módulos fotovoltaicos em uma série, a quantidade de séries e o dimensionamento dos cabos, seção transversal e comprimento, foi desenvolvido um algoritmo em Python, que pode ser interpretado pelo robô através da biblioteca UiPath Python Activities. Para mais detalhes, recomendo acessar o site do presente projeto. Para determinar a seção nominal do condutor, é necessário conhecer a corrente de projeto, IB. Para o cálculo da corrente, considerou-se a metodologia de subarranjo fotovoltaico sem proteção contra a sobrecorrente, apresentada por Moreno no documento Cabos Elétricos para Instalações Fotovoltaicas. Tal que, nesta fórmula, ICC módulo é a corrente de curto-circuito do painel fotovoltaico e SSA é o número total de séries fotovoltaicas conectadas em paralelo no subarranjo fotovoltaico. A norma BNT NBR 16690 recomenda que a queda de tensão nos cabos não seja superior a 3%, sob condições de carga máxima. Para o dimensionamento dos cabos será utilizado o critério da queda de tensão, conforme a segunda fórmula do slide, onde S é a seção nominal do condutor em milímetros quadrados,
L é o comprimento total de cabos dos cabos positivos mais os cabos negativos em metros, e B, a corrente de projeto em ampere, e, por fim, a condutividade do cobre e a queda de tensão máxima, sendo que a condutividade do cobre tem um valor padrão de 44 metros por ohm milímetro quadrado. E, claro, a queda de tensão será dada em volts. Como citado anteriormente, os painéis serão dispostos em uma área retangular. Para tal, será necessário calcular a quantidade máxima de painéis dispostos em série para respeitar a tensão máxima do inversor fotovoltaico utilizado. O número máximo de módulos que é possível ligar em série é dado pela terceira equação do slide, sendo que V inv_max representa a tensão máxima a DC suportada pelo inversor e V CA módulo a menos 10 graus Celsius representa a tensão em circuito aberto para o módulo a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, que pode ser calculado pela quarta fórmula do slide. Para obter os dados dos módulos, serão considerados os datasheets dos painéis solares de 270 watt-pico, 330 watt-pico, 410 e 545 watt-pico da empresa Canadian Solar. Por fim, foi elaborado o documento do orçamento utilizando o software Microsoft Word para em seguida o robô converter o formato DocX para PDF e então anexar em um e-mail a ser enviado para o titular da conta de energia. E-mail este que foi obtido no site da Celesc pelo robô. O e-mail chega ao usuário como mostra a figura da esquerda. Um exemplo das tabelas incluídas no orçamento em anexo podem ser vistos na figura da direita. Ao comparar os resultados obtidos, percebe-se que não necessariamente o módulo mais barato de menor consumo, 270 watt-pico, irá resultar na instalação mais vantajosa financeiramente, visto que o sistema com o módulo solar de 410 watt-pico resultou na solução com o menor custo total. Para finalizar o processo, o robô limpa a pasta de saída, onde foram criados os arquivos necessários para elaborar o documento final, planilhas e documentos Word, e fecha as aplicações utilizadas. A maior dificuldade encontrada no presente trabalho foi em conseguir estimar a precificação dos cabos, visto que estes podem ser instalados de diferentes formas, dependendo de como os módulos fotovoltaicos serão posicionados. Sendo assim, teve-se que limitar a disposição dos módulos. Além disso, encontrar uma variedade de dispositivos e componentes necessários para definir o preço médio dos produtos foi um desafio, visto que para determinados componentes, como os cabos, por exemplo, não foi encontrada uma oferta expressiva na internet e muito menos um padrão de metragem vendido para diferentes tipos de cabos. O presente projeto obteve sucesso na execução do objetivo inicial proposto, o de realizar a automação de uma estimativa de um orçamento fotovoltaico utilizando a tecnologia RPA, e antes de ser utilizado em empresas do ramo para se realizar uma estimativa prévia da quantidade de componentes que serão utilizados e do custo total da instalação, torna-se necessário compará-lo com um orçamento realizado de forma usual, com análise humana. A automação desenvolvida pode apresentar uma estimativa satisfatória para condições de instalação que se encaixem no seu padrão de modelo desenvolvido, ou seja, onde a disposição dos módulos esteja em seção retangular e a disposição dos cabos esteja conforme especificado no desenvolvimento do trabalho. Para casos que fujam desse padrão, as estimativas tendem a não ser satisfatórias. É importante frisar que o resultado dessa automação é uma estimativa e não tem a capacidade, ainda, de substituir um orçamento em loco, sendo necessário refinamentos e melhorias para uma estimativa mais precisa, visto que não foram considerados todos os equipamentos necessários para se realizar a instalação do sistema fotovoltaico, mas somente os mais relevantes para o projeto. Uma especificação mais completa pode vir a ser implementada em trabalhos futuros. Para outras sugestões de trabalhos futuros, temos implementar diferentes concessionárias de energia além da Celesc, permitindo que o usuário consiga selecionar na entrada a sua concessionária, utilizar uma gama maior de módulos fotovoltaicos e componentes para realizar os cálculos, capacidade de suprir uma demanda acima de 500 kWh mensal, possibilitando assim a inclusão de mais modelos de inversores, desenvolver uma automação para coletar os preços dos componentes na internet, possibilitando a geração de precificação média condizente com o período atual, comparar um orçamento fotovoltaico real com o desenvolvido, de modo a conseguir mensurar a eficiência dos valores estimados. A seguir, eu irei transmitir um vídeo do robô em funcionamento. Obrigado pela atenção.